Fala aí pessoal, muito boa noite. Estamos aqui com o segundo plantão de dúvidas Python Buds. Eu envio aqui esse link, eu faço esse plantão com o pessoal que está fazendo o curso, que é gratuito. Está lá presente na página do www.python.pro.br. Eu vou colocar o link aqui em cima do vídeo e também aqui embaixo nessa descrição para você que está vendo. Então, se você quiser participar, inscreva-se lá, você vai ver as aulas gratuitas do módulo Python Buds e vai poder participar desse plantão trazendo as suas dúvidas. E aí, gente? Quem é que tem dúvida aí? Python Buds, Python básico? Bom, eu posso me habilitar. Então, manda bala aí, Wagner. Na época lá da aula, eu fiquei curioso com relação a. Você até fez um questionamento sobre como resolveria tal exemplo, que agora sinceramente não me lembro qual. Eu falei, coerência daria. Aí você falou, não, mas na verdade isso do momento seria a composição. Então eu queria poder entender mais também sobre quando é composição e quando herança exatamente. Essa questão é muito boa, hein? Essa questão traz aí o tema até mote. Eu não me lembro se já era do Gang of Four, né, do livro Design Patterns, mas o pessoal do Google também usa bastante, que é o mote prefira composição ou herança. Vou fazer uma pesquisa. Alguém já ouviu isso? De prefira composição à herança? Somente a galera aí que já tem mais um tempo aí de estrada. Então aqui o Gustavo já colocou aqui que sim, Thiago Rodrigues também. Vamos tentar aí. Eu já. A Riverzão também, obviamente. Deixa eu abrir aqui o meu repositório, onde eu vou colocando todos os códigos, que é o meu Code Interview Training. Eu vou jogando tudo lá. Depois eu acho que eu vou criar até um repositório, de repente, chamado... Ou, na verdade, eu podia fazer isso agora, né? Então, estamos aqui no Python Pro. Vou criar aqui um novo repositório. É bom que a gente vai também ter no histórico aí do que a gente está fazendo, né? Então, plantão de dúvidas. E aí a gente vai deixando o código aqui aberto. Repositório, contendo código. Códigos dos plantões de dúvidas do site www.python.pro.br. Vamos deixar público, iniciar, realizar com README, colocar o gitignore como sendo do Python, licença GPL. Quem fizer melhorias com esse repositório é obrigado a retornar essas melhorias aqui. Vamos fazer o bom ou fork não, na verdade um clone or download. Vamos baixar esse cara. Vou vir aqui no PyCharm, checkout from version control, git. Eu estou falando rápido porque tem um módulo dentro do curso que explica aqui como fazer tudo isso, fazer o setup, etc. Então isso aqui só foi rápido, que eu esqueci de criar o repositório antes, mas é bom porque foi rapidinho. Vamos configurar aqui o interpretador. Só garantir que a gente está utilizando o último Python do momento da gravação desse vídeo, que é o 7. Eu nem vou criar VirtualEnv por enquanto. Apesar que... não, vamos fazer do jeito certo. Porque aí eu sempre curto PyTest também, né? Então... deactivate... pipenv... deixa eu ver a versão do Python que está aqui. Python-v na versão 3.7, beleza? pipenv install -d. Apesar que aqui não é -d porque vai ser código normal. Então eu vou colocar o PyTest sem ser dependência de dev. Então vou colocar aqui o PyTest. Vamos deixar ele criar esse cara aí. Deixa eu ler aqui por enquanto se alguém escreveu alguma coisa. Vamos, computador. Anda, fio. Olha lá, até para criar o ambiente virtual tá demorando ali com o Pipfile. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Faz assim, não que ele empate, hein? Pois é perigoso, né, cara? Apesar que eu só vi esse computador aqui empacar quando, na época, eu utilizava VirtualBox.
Aí VirtualBox, fazendo screen share com PyCharm ligado com BlueJeans. A primeira vez que eu vi o Mac dar a tela azul. Mas aí quando eu comecei a usar o Parallels, por dica também de um aluno, não me lembro quem foi agora. Alguém falou para usar o Parallels, aí com o Parallels ficou beleza. Bom, então criamos aqui com o pipfile, deixa eu adicionar no controlador de versão. Agora sim vamos setar ambiente virtual que acabamos de criar aqui. Quem está no básico não se assuste com isso aqui que eu estou fazendo, tá? No módulo 2 lá tem explicação sobre isso, não é o mote aqui, eu só estou preparando o ambiente para eu trabalhar como eu costumo trabalhar. Então eu vou pegar aqui esse ambiente que já está aqui que eu criei, inclusive pretendo colocar o pipenv, acho que eu já pretendo fazer isso agora, inclusive, tá pessoal? Acho que o pipenv agora entrou no estágio mais estável, acho que dá para confiar como uma solução boa para colocar nos projetos. Possivelmente eu vou colocar aí um módulo extra no PyTools falando sobre o pipenv para já preparar também o desenvolvedor, porque a gente já vai ver lá no Django, porque no Django não cheguei a explicar com mais detalhes ele, mas possivelmente eu vou acrescentar aí um capítulo no módulo do PyTools para explicar isso aqui que eu estou fazendo agora. Né? Bom, mas voltando à pergunta do Wagner, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Tenório, porque a composição deixa o código menos acoplado, voltando lá no prefira a composição à herança, já a herança tem um autoacoplamento, exatamente. E aí, de repente, quando a gente vai falar de acoplamento, falar de teste costuma fazer sentido. Por isso que eu já tentar fazer aqui um TDD. Vamos criar aqui Então vamos até usar o servidor para fazer outro, porque assim, como eu falo para vocês, né? Opa, colar? Isso, já colocou aí, não muda, né? Vamos criar esse, eu vou chamar só de servidor. E aí o problema lá é o seguinte, vamos tentar de repente até só codar e colocar nos prints para a gente entender. Um servidor, ele serve para executar tarefas e cada tarefa demora um determinado ciclo. Demora, sei lá, 5 ciclos de CPU para ele terminar uma tarefa. Beleza? Então, um computador, eu vou ter um servidor que consegue executar tarefas e a gente consegue startar tarefas nele e dizer, comece a fazer uma tarefa. E aí, quando ele começa, ele demora 3 ciclos do processador para completar aquela tarefa. Vamos começar com 3 aí. Então, vou escrever agora aqui até, digamos, sem teste, ou talvez até com doctest, porque eu acho que doctest a gente vê no Python Birds. Vou fazer isso com doctest aqui em cima. Tá? Inclusive, vamos chamar de... Não, nem preciso chamar de teste de servidor, porque com doctest fica de boas. Então, a ideia é o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou ter um servidor. Então, vou ter uma classe aí chamada servidor. E a ideia do servidor é que você possa iniciar uma tarefa. E aí, a ideia é que o servidor tem um clock do relógio, né? Como eu falei, um tick do relógio, trazendo para o inglês. Toda vez que você roda um ciclo do processador, ele vai executar esse ciclo para todas as tarefas vigentes. Então, vamos supor que ele vai imprimir sempre, ou até antes de inicializar a tarefa, vamos já rodar aqui um tick do servidor, executar ciclo. E aí, cada tarefa, na verdade, ele vai imprimir uma lista onde ele vai colocar quantas tarefas tem nessa lista e quanto tempo falta, quantos ciclos faltam para a tarefa terminar a sua execução. Como nesse momento aqui nesse servidor eu não acrescentei nenhuma tarefa, ele vai me retornar uma lista vazia aqui. Deu para entender aí, pessoal? Não acrescentei nenhuma tarefa, ele vai acrescentar uma lista vazia.
Quando, na verdade, iniciar tarefa aqui é ruim. Vou colocar acrescentar tarefa. Quando eu acrescento uma tarefa e aí chamo esse código aqui de novo, opa, clicou, quero só jogar isso aqui para cima, pronto. Acrescentei uma tarefa e eu executo um ciclo, como ela demora 3 para ficar pronta, 3 menos 1 vai demorar 2 para essa tarefa, 2 ciclos para essa tarefa ser finalizada. Aí, se eu repetir isso aqui, se eu acrescentei uma outra tarefa, desculpem. Se eu acrescentei uma outra tarefa, o que esse servidor vai ter que executar em termos de tarefa? Ele consegue executar várias, então ele vai imprimir 2. Aliás, a primeira tarefa já rodou mais um ciclo, então eu vou tirar um número aqui dos ciclos que faltam para essa tarefa terminar. E a segunda tarefa, que eu acrescentei aqui agora, na linha 8, vai demorar 2 ciclos. Se eu continuar executando esse servidor, ele vai terminar a tarefa 1. Então eu vou eliminar essa tarefa daqui. Ele vai faltar só um para executar a outra tarefa, por conta desse ciclo que rodou para todo mundo. E por fim, vai finalizar a tarefa quando eu executar um ciclo novamente, e aí ele já não tem mais tarefa nenhuma para o servidor. Deu para entender aqui, pessoal? Deu sim. Tá? Foi tranquilo, foi tranquilo. Vamos executar esse doctest aqui, ó, run doctest, né? E aí a gente vai fazendo o TDD, baby steps total, para a gente ir executando o que faltou. Então a primeira coisa é que o servidor não está definido. Então, se a gente utilizar o PyCharm para criar para a gente, ele cria para a gente a classe servidor. No caso aqui, herança do Python 2 e no Python 3 não é obrigado você herdar de object. Se você não colocar, ele vai herdar. Vou rodar o teste. Pelo menos o primeiro passou, um servidor já existe. Agora ele está reclamando que o método executar ciclo não existe. Aí a gente vai adicionar o método executar ciclo no nosso servidor. Vou rodar o teste. Aqui deu uma falha, mas vamos consertar todos os erros. O método acrescentar tarefa também não existe. Então vamos criar também o método acrescentar tarefa. Então, como é que é essa mágica que você faz aí? Você seleciona o método e dá o quê? Ctrl Enter? O que você faz aí? Aqui a mágica, né, eu tenho aqui o método, seguro Alt Enter, nem preciso selecionar, tá? Só Alt Enter, só de estar com o cursor em cima já funciona. Eu digo isso porque eu já vi gente selecionando e aí eu tento evitar todos os movimentos que me deem lesão no pulso, né? Quem programa, precisa digitar muito, você pode ter uma lesão por esforço repetitivo, né? A famigerada LER. Então, a gente procura utilizar a ferramenta para facilitar a gente. Então, com o Alt Enter, ele dá essas opções aqui para corrigir para a gente. E a primeira que ele já deu aqui, Add Method, acrescentar tarefa to class servidor. Ou seja, ele está falando, quer que eu crie esse método acrescentar tarefa na classe servidor? E aí, aperto o Enter e não preciso digitar tudo de novo, porque eu já coloquei aqui em cima. Veja que é um TDD total, né? O primeiro eu estou escrevendo o que eu quero e depois eu estou implementando. É o mesmo atalho para fazer importação, né? Porque você digita lá a lib que você quer, ele não está importado, você dá Alt Enter, ele dá a lista para importá-la. Isso. Entendi. Apesar que lá às vezes a gente usa o Ctrl espaço, né? Porque aí ele te dá já as opções das bibliotecas que começam com aquele termo que você digitou. Mas o Alt Enter, se tiver faltando a lib, ele também funciona. Beleza. Valeu. Beleza? Bom, aí você começa a ter essa lógica aqui que agora vai ser um pouquinho mais complicado, né? Então, esse cara aqui vai ter que começar, por exemplo, a tomar conta das lógicas de tudo. Então, bom,
ele pede aqui para retornar uma lista. Então, pelo jeito, se a primeira coisa, o primeiro teste que falha é esse daqui. Por quê? Porque se a gente não retorna nada, em Python ele retorna não. Vamos tentar entender a mensagem de erro, né? Olha lá, ele falou, eu esperava uma lista vazia, mas o que você me retornou foi não. Então, o non, ele está falando aqui got nothing, ou seja, você não retornou nada. Então, para fazer esse testezinho passar, vamos fazer passar do jeito mais esdrúxulo que tem, que é retornar uma lista vazia. Ó, agora já passou para um teste diferente que não está passando. Passou para esse aqui de baixo, que é depois que eu acrescento uma tarefa. Então, depois que eu acrescento uma tarefa e executo o ciclo, aí esse cara aqui já tem que me ter aqui os dados de como é que funciona uma tarefa. Então, esse aqui tem que acrescentar e esse daqui vai acessar o elemento que for acrescentado aqui. Quando você vai precisar manipular um elemento do seu objeto em um método e depois vai precisar acessar em outro, o que eu uso da orientação a objetos para fazer isso, para atingir esse objetivo? Encapsulamento? Encapsulamento, mas quando a gente fala de encapsulamento, a gente está falando do acesso a quê? O que é o encapsulamento, né? Uma informação que vai poder ficar alterando, né? Não pode deixar o usuário alterar ela. Isso. Então, esse processo do encapsulamento é que o acesso aos atributos, de preferência que eles sejam feitos através de métodos. Porque aí você tem o controle de como é que você manipula os elementos internos de uma classe. Em Python, você não tem isso de uma maneira formal, como por exemplo no Java, tem palavras reservadas, private, protected, mas a gente tem uma convenção, que é bem forte, inclusive. Então, eu vou fazer o seguinte. O underscore. Isso, exatamente. Então, eu vou apresentar isso através do underline, onde eu vou fazer o quê? Eu vou criar um tarefas, que vai ser uma lista, onde aí sim, quando ele pedir para acrescentar a tarefa, o que eu vou fazer aqui? Vou acrescentar aqui o clock, que eu falei que era 3, com esse número de tarefa que está sendo realizado aqui. Beleza? Bom, Isso vai dar erro? Isso vai dar erro. Se eu executar, vai dar erro por quê? Porque tarefas não está definido. Underscore tarefas não está definido. Está dando um append. Então, eu estou partindo do output. Já que ele não existe, o que a gente vai fazer? Vai criar, né? Então, vamos criar esse cara. Então, Alt Enter de novo. Veja que é sempre Alt Enter, né? Ele está falando assim, quer que eu adicione o campo underline tarefas à classe servidor? Sim. Inclusive, semanticamente, seria melhor se ele falasse ao objeto. Porque os atributos que são criados dentro do Dunder Init são atributos de instância. Então, esse é o meu tarefas. Como é que eu vou escolher essa tarefa aqui que está sendo adicionada? Qual vai ser o valor inicial dela? Um valor bom? Lista vazia? Lista vazia. Você começa vazio e depois você pode ir adicionando tarefas em um servidor. Faz sentido. No momento em que ele é criado, ele não tem nenhum. Só que aqui ele ainda está retornando a lista vazia, né? Ele espera 2 e recebeu nada. Como é que eu faço para isso aqui começar a retornar minhas tarefas? Aí tem que implementar a lógica de tarefas e de retirada de tarefa, né? E retornar o self.underscore tarefas. Então, vou retornar o tarefas. Veja que o encapsulamento aqui fica garantido porque o usuário de fora ele não deveria acessar o meu tarefas, porque eu coloquei o underline. Então, o acesso e modificação ao atributo, nesse caso, ele só é feito através dos métodos. E é bem explícito o que eu estou fazendo. Eu coloquei aqui e vou retornar o tarefas. Vou rodar aqui os testes para ver o que acontece. Não deu muito certo porque ele retornou o 3 em vez do 2. Por quê? Porque eu não fiz a lógica de execução do ciclo. Qual que é o algoritmo aqui para eu resolver nesse caso? Cada execução tira um ciclo, tira uma tarefa no ciclo, né? Por Isso. ciclo. Vamos começar total baby steps, que é o seguinte.
Eu sei que para esse teste, apesar que ele já vai falhar... eu já executei um lá, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Para cada tarefa, ou cada tique, apesar que tá tarefas, vamos colocar tarefa para ser bem... Para cada tarefa, na minha lista de tarefas, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou precisar do índice também. Então, e como é que eu vou iterar entre índice e valor? Evaluate. Enumerate. Enumerate. Quase. Bateu na trave. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar o valor que se encontra nessa lista e, na verdade, aqui eu nem preciso saber quem é o valor da tarefa no fim do dia, né? Eu só preciso, na verdade, navegar no i mesmo nesse caso. Então, já que range de len é feio pra caceta, né? Então vamos fazer assim, ó. Eu não vou usar esse segundo valor aqui por enquanto. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu não quero usar alguma coisa, eu também uso o underline para indicar, ó. Tanto eu não quero usar esse segundo valor que eu nem o nome vou dar para ele. Vou chamar só de underline. E aí o que eu vou fazer aqui então? Com essa tarefa desse momento, eu vou decrementar ela em uma unidade. Aqui não é return, na verdade. Ele zoou aqui o meu código anterior. Peraí. O return fica aí direitinho. E o que eu tenho que fazer é o self.tarefas, que está no iésimo índice menos igual a 1. Ou seja, eu estou tirando um dessas tarefas aqui. Vamos rodar para ver se funciona? Aí ele funcionou aqui, parcialmente. Ele falou aqui que esperava 1. Desculpem de novo. Ele esperava 1, mas ele ganhou 0, 1. Qual que está sendo o problema aqui agora? Ó, eu estou nesse segundo teste. Deixa eu ver. Ó. É este aqui, o do 0 e 1. Ó. Aqui, ó. Ele esperava 1, mas ele recebeu 0 e 1. O que está faltando na minha lógica? Quando for 0, tirar o ticket, porque 0 ticket não existe. Isso, faltou aqui o que o Gustavo falou, retirar o item da lista quando o valor for 0. Então, vamos fazer uma filtragem. Vamos até utilizar list comprehension. Tem list comprehension no Python Birds? Acho que tem, acho que eu falo lá sobre isso. Então, self.tarefas vai ser igual a 1. O que eu quero retornar? A própria tarefa T para cada T dentro da minha lista de tarefas, se o T for maior que 0. Porque aí eu vou filtrar somente os elementos positivos. Vamos rodar o teste e tudo passou, tudo está bem implementado. Tranquilo, pessoal? Que buenas. Aqui, se eu fosse... Dúvida, Renzo, rapidinho. Pode falar, pode falar. Desculpa, eu fiquei na dúvida por que filtrar e não excluir o item da lista. Poderia ser o excluir também, né? Não teria problema não. Você diz para usar a própria lista para fazer isso? Isso. Excluir seria uma boa, mas você gostaria de excluir como? Pelos valores, é isso? Que seria na verdade dessa mesma forma que você filtrou, né? Se ele for maior que 0, ele ser removido da lista. Quer dizer, se ele for menor do que 1, né? Ele ser removido. Só que aqui eu poderia até fazer em um passo só também aqui, né? Eu poderia ter feito aqui, eu já retirava, né? Mas a primeira coisa é o seguinte, se você está iterando numa lista, não é bom mexer com os valores dela. Porque o que vai acontecer se eu retirar um elemento da lista enquanto eu estou fazendo for?
Tá vendo que você está alterando o valor do negócio que você vai iterar ali em cima depois? Isso não costuma ser bom. Entendi. Tá? Então eu estou fazendo numa etapa à parte. Ou eu poderia até criar aqui uma lista de tarefas nova para fazer tudo numa pegada só. Do tipo, tarefas, começaria assim. E aí ia construindo a nova lista de tarefas aos poucos, né? Então, na verdade eu ia fazer o quê? Tiro 1, se. A única coisa que eu gostaria de pegar esse valor aí já. Vou fazer sem colocar na variável mesmo. Mas aí eu confiro o valor dessa tarefa. Se ele for maior que 1, eu vou dar um append no tarefas. Mas eu, em geral, costumo deixar separado mesmo, né? Então, tarefas.append, justamente este valor que está aqui agora. E aí eu só não posso esquecer de, ao final do processo, trocar as tarefas. Então, veja que eu fui explícito porque alterar o valor de um elemento, de um container que você está iterando, enquanto você está iterando, vai dar ruim, vai dar problema. Tá? Então, eu estou explicitamente criando um novo para só depois fazer a troca do antigo pelo novo. Vamos rodar os testes para ver se passa de novo. Opa, deu ruim. Na verdade é maior que 0, né? Roda de novo, a vantagem de ter teste automático, passou. Beleza? É isso que você tinha se referido aí ou não, Wagner? Eu tinha imaginado excluindo mesmo pelo índice mesmo. Só que se excluísse foi o que eu te falei, né? Não poderia fazer entendi. isso em 2 etapas. Você até poderia pegar aqui e remover. Eu não lembro os métodos, se tem um método... tem aqui, ó, remove. E aí passar o 0. Isso aqui já resolve. Acho que não, porque ele... ele tem que estar, o elemento tem que estar lá. Deixa eu ver aqui se ele tem o object, só que aí ficaria ruim. Porque aí eu teria que fazer um se 0 in self tarefas remove, porque senão dá aquele erro ali falando que acho que nem existe. Aí também funciona. Até que não seria extremamente eficiente, mas você teria que fazer uma passagem para saber se ele está dentro e outra passagem na lista para remover. Poderia ser das duas maneiras. Beleza? Beleza, valeu. Mas eu vou ainda manter a minha solução com filtro, porque também eu já prevejo o que eu vou fazer no futuro. Tá? Então eu vou deixar esses 2 caras aqui. Tá tranquilo, pessoal? Na verdade, aquela interação com o if, ela acaba sendo o que está dentro dessa list comprehension. Isso. Só que de uma forma expandida. A list comprehension só deixa um pouco mais tranquilo o negócio. Isso, mas claro o que eu estou fazendo. Agora, qual é a responsabilidade dessa classe servidor? Vocês conseguem me definir qual que é a responsabilidade dela? Execução dos ciclos, gerenciamento de tarefas por ciclo. Gerenciamento de tarefas por ciclo. Aí é o seguinte, eu chego para você e digo assim, olha só, agora as minhas tarefas têm que durar 5 ticks, em vez de 3. O que a gente teria que fazer aí?
Mudar ou acrescentar tarefas, né? Então, imagine que isso fosse uma classe grande, e aí quem trabalha já em projeto tá ciente do que eu estou falando. Se fosse um fat model, inclusive, uma porrada de coisa, uma porrada de método aqui, aí você fala, onde diabos eu vou trocar? Onde que está o tempo que essa tarefa, o tempo que uma tarefa tem que durar? Então, na minha opinião, como até a excelente descrição do River, gerenciamento de tarefas por ciclo. Na minha opinião, ela está fazendo mais do que ela deveria. Porque ela está indo num nível de zoom, num nível de detalhe, que ela tem que saber o quanto tempo uma tarefa dura. Então, para mim, ela está um pouco misturada, ela está fazendo mais do que ela deveria, porque ela não só faz o gerenciamento do ciclo, como ela faz o microgerenciamento do ciclo. Ela tem que saber o que quer dizer se uma tarefa terminou ou não. Quando ela terminou. Tem que saber isso o servidor. E num nível de detalhe muito grande. Ela tem que saber quanto tempo uma tarefa dura. Então tem que saber muita coisa. Não sei se vocês pegaram. Quantas tarefas ela vai executar, né? O quantas tarefas eu acho que até faz sentido. Porque como ele gerencia tarefas, então você perguntar para eles quantas tarefas você tem, até que talvez faça parte. De repente a gente possa até levar para uma outra responsabilidade. Mas vocês concordam que está misturado? A gestão de uma tarefa só, ela não deveria estar dentro do servidor? E ele está fazendo isso, ele faz a gestão de uma tarefa só aqui. Ó. Tanto é que eu fiz o for aqui, e decremento, faço um monte de coisa, tenho que perguntar se isso mudou. Então esse código está extremamente acoplado. Qualquer mudança que eu tenha na lógica de tarefa, eu tenho que ir no servidor. Por exemplo, agora quando ele executa a tarefa, ele tem que pular de 2 em 2 o ciclo. Se eu tivesse que pular de 2 em 2, onde é que eu ia ter que mexer? No for. Então eu ia ter que identificar, saber que é lá no método de executar de tarefa que eu estou gerenciando a quantidade de ciclos que eu tiro da tarefa para mexer nesse cara. Então isso que é o acoplamento. Tipo, quando eu tenho que mexer com limite de uma tarefa, eu venho no método acrescentar tarefa. Se eu tenho que mexer em quanto essa tarefa vai ser consumida por ciclo, eu tenho que mexer no método executar do ciclo. Então, a lógica ela está espalhada. Por quê? Porque a classe está com muita responsabilidade. Eu estou com um código muito acoplado. Eu não consigo aqui nem testar, falar, não, e se eu quiser testar uma tarefa que responda com um ciclo de 1 e responda com um ciclo de 2? E se a natureza da tarefa tivesse isso? Tem tarefa que consegue ser consumida com um ciclo de 2. Tem tarefa que é variável. Tem uma que dura 3, mas tem uma que pode durar 5. E aí, o que eu ia ter que fazer aqui, se eu tivesse esses casos? A velocidade de consumo da tarefa depende. Ela pode demorar mais ciclos para ser executada. Sei lá, ela demora 2 ciclos para executar uma parte só, uma unidade dessa tarefa. Eu tenho as que duram mais que as outras e eu tenho as tarefas que duram menos. Como é que eu resolveria esse problema aqui agora? Vocês entenderam a minha adição de funcionalidade? O caso seria extrair executar ciclo de uma outra classe que ou essa classe herda de servidor ou a classe servidor herda dela, uma coisa assim. Não sei ainda como. Sim, mas imagine que dentro do mesmo servidor eu tenho as tarefas diferentes, sacou? Tipo, uma vai consumir 1 e outro tipo de tarefa pode consumir 2. Uma tarefa pode levar 5 ciclos e a outra, sei lá, a outra pode consumir 3. Concorda que se eu começar... Quem determinaria esse ciclo? Como? E quem determina essa quantidade de ciclos, por exemplo? Essa Você poderia até determinar, por exemplo, quantidade de ciclos.
Acho que eu pensei, com passagem de parâmetro não daria? Até dá, tudo bem. Mas você mantém o código acoplado do mesmo jeito. Tudo bem, mas aqui ainda tá acopladinho, beleza. Agora vamos até dizer que a gente receba também quantidade de ciclos e consumo, vamos chamar assim, velocidade de consumo. Que no caso aqui vai ser 1. E aí? Por padrão, mas pode ser que eu mude. Ou seja, vamos já mexer na nossa... Vamos escrever aqui no teste o que a gente está pensando, né? Então aqui eu vou ter o 3 e 1 se comporta como antes. Então, executar ciclo não, né? Quem recebe os parâmetros eu coloquei no acrescentar tarefa. Então aqui 3 e 1. Então esse cara vai continuar respondendo, essa tarefa vai continuar aqui respondendo 2. Mas eu vou poder acrescentar uma tarefa que vai demorar 5 e a velocidade de consumo demora 2. Então como é que vai funcionar essa aqui agora? Se ela demora... 5 vai ser demais. Vamos trocar aqui. Vamos colocar aqui essa aqui demora 2. Melhor. E que essa daqui consome 1. Senão eu vou ter que colocar muito passo aqui. Então, o 2 funciona assim. Ó. Eu consumo a primeira vez, ele consome só uma vez do 3. Né? Então, ele consumiu a primeira vez. Quando eu consumir a segunda, ele vai para o 2. Quando eu consumir a terceira, ele vai 2 ainda. Vai imprimir a mesma coisa. Quando eu consumo mais uma vez, 1. Entenderam essa lógica? Porque a velocidade dele demora 2 ciclos para ele consumir cada etapa aqui, cada pacote dessa tarefa. Tá? Essa daqui ele dura mais, só que ele tem um tempo de duração maior, só que ele consome de 1 em 1. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser a segunda ainda do número 1 aqui. Então, já foi a primeira. Como é que eu fiz aqui? A lógica, deixa eu até colocar para cá, deixar as duas tarefas aqui rodando junto. Vou acrescentar a tarefa, vou acrescentar a tarefa, executar aqui um ciclo, então ainda está na primeira chamada da primeira tarefa, só que essa aqui dura 5. Então, quando eu executar 1, consumir 1, 4. Quando eu consumir a segunda aqui, nesse caso aqui, a primeira vai para 0 e aí tem que sumir mesmo. Só que a segunda, ela está com 4. Então, ela vai para 3. 2, quando consumir a outra vez, essa aqui consome de 1 em 1. 1 e 0. Vou executar. Agora está dando ruim, né? Porque, digamos que a gente, na nossa execução, era o caso particular em que funcionaria se fosse 3 e 1 sempre, mas agora não é. Tiago, o servidor teria que identificar também a característica de cada ciclo. Exatamente, Tiago. Teríamos uma classe tarefa e o servidor usaria esses objetos? Perfeito, Gustavo. O alvará do River venceu. Até mais aí, River. Boa noite. Então, perfeito. O que a gente está fazendo aqui? Agora a gente vai extrair a lógica que está muito acoplada aqui. Essa classe evoluiu e agora não dá mais para... Senão aqui vai ficar muito complicado. Então, agora, em vez de dar um append nessa tarefa só com a quantidade de ciclos que não vai ser suficiente, nós iremos criar uma classe tarefa em que ela vai receber a quantidade de ciclos e a velocidade de consumo. E aí, qual que é a ideia? Ó, eu ainda nem... E aí, a tal da... Vamos implementar... Não sei se vocês já ouviram isso também.
programa voltado para a interface, não para a implementação. Então aqui eu já estou definindo qual é a interface da minha classe tarefa. O construtor vai receber esses dois parâmetros. E aqui eu vou ter que entender qual é a lógica. Qual que era a lógica aqui? Primeiro era de consumir a tarefa. É isso que isso aqui estava fazendo. Então agora, em vez de ser esse código bizarro e meio... Você vê que na hora que você lê, você não tem que dar uma lida e entender direito o que está acontecendo. Agora a gente vai deixar isso aqui explícito. Para cada uma das minhas tarefas, e aí começa a composição. Que agora quem tem que tomar conta de quantos ciclos possui de limite uma tarefa e a velocidade de consumo é a própria tarefa. Então eu não preciso mais perguntar nesse baixo nível quantos ciclos... Na verdade até preciso dos ciclos porque depois eu tenho que imprimir. Mas na hora de imprimir a gente vai mudar o retorno ali embaixo. Então eu vou fazer o que com a tarefa? Primeira coisa que eu vou pedir é para a tarefa, por favor, tarefa consumir ciclo. Porque é um ciclo que eu estou executando aqui. Eu estou até chamando, eu poderia chamar também de executar ciclo, mas eu não quero confundir a cabeça de todo mundo. Então eu quero deixar consumir para realmente ficar diferente. Ah, como é que ele consome? Não é problema do servidor definir como consome. O servidor só está informando para a tarefa, que é um objeto com o qual o servidor compõe, que ele tem que consumir, que a tarefa tem que consumir o ciclo. E depois disso, eu vou ter que filtrar as minhas tarefas. Então, eu vou filtrar a tarefa T na minha lista de tarefas. Por exemplo, se a tarefa T. Aliás, vou colocar assim, T.acabou. Vai retornar um booleano informando se acabou ou não. Então, se não acabou, eu continuo com essa tarefa aqui na minha lista. O único problema aqui é que, na verdade, vamos deixar sem problema. E aí a gente vai resolvendo conforme ele vai aparecendo. Tá? Vamos rodar agora esses testes. Agora vai começar uma quebradeira aí. O primeiro deles aqui que falhou é este, falando que a tarefa não existe. Então vamos de novo lá apelar para o PyCharm, Alt Enter, vai criar a classe tarefa. Ó, criou. Roda os testes. Já ainda não melhorou. O que ele está reclamando? Que a tarefa não leva nenhum argumento. Então a gente tem que criar argumentos para a tarefa. Então vamos criar aí, já que ela está... será que o Alt Enter resolve aqui também? Acho que esse Alt Enter não. Esse aqui ele não vai fazer. Vou ter que fazer na mão. Def init, leva os dois parâmetros. E aí, de novo, Alt Enter para acrescentar os campos aqui. Ó. Alt Enter aqui. Que poderia até, se você não quer expor, de novo, ó, você não quer expor depois, não quer que o usuário da sua API acesse esse parâmetro para poder manipular ele diretamente, você pode colocar ele aqui como protegido. Vamos ver se consertou o erro de antes. Agora ficou tudo vermelho. O que houve? Agora ele está reclamando que não existe o consumir ciclo. Então ele está reclamando dessa parte aqui. Então, a gente vai ter que definir o método def consumir ciclo pass, por enquanto pass. E aí não tem o acabou, também temos que criar um método chamado def acabou. Vou até consumir ciclo não retorna nada. E o acabou vai retornar um booleano para me informar se acabou ou não. Vamos rodar aqui. Agora eu só tenho as falhas, né? Eu tenho que corrigir as falhas. Tá certo?
Bom, mas agora toda a lógica de velocidade de consumo e quantidade de ciclos a gente extraiu para a responsabilidade. O código para entender o final, talvez ele fique um pouco mais complexo, porque você tem que entender o código que está rodando dentro do objeto. Mas olha a lógica encapsulada da velocidade de consumo de uma tarefa, como ficou tudo em um lugar só, e você implementa só aquele pedacinho específico dessa responsabilidade. Qual que é a responsabilidade da tarefa? Gerenciar ciclo de vida de execução de acordo com quantidade de ciclos e velocidade de consumo. Então veja como o código agora do servidor está mais genérico e qualquer tarefa diferente que a gente queira criar fica tudo encapsulado dentro da tarefa. Me digam aí, qual que vai ser a lógica que a gente vai fazer aqui para o consumo? Como é que vai ficar aí? Vamos para o acabou. Qual seria a lógica do acabou aí? Alguém? Ela acaba se for igual a zero, né? Isso, então se alguma coisa for igual a zero. Então, eu até essa quantidade de ciclos, eu vou até chamar assim. Ciclos para finalizar. Então, vamos lá nos ciclos. Como é que vai ser aqui qual que é a condição para ela saber se ela acabou? Se os ciclos que falta para finalizar, se for igual a zero, é porque acabou. Se não for, é porque não acabou. Então eu posso já retornar essa condição aqui que vai ser um booleano, né? Deu para entender aí? Beleza? Deu sim. Eu E sim. a lógica de consumir ciclo? Alguém? Seria enquanto tiver Eu imaginei ciclos? um for, né? Um for? Não, por que for? Eu imaginei a questão da quantidade do ciclo, ele ir incrementando para saber se já chegou naquele valor ou não. Ah, tá. Tá, é que você pensou o inverso de mim, então. Eu pensei em tipo ir decrementando os ciclos para finalizar de acordo com a velocidade de consumo. Ah, entendi. Mas a lógica é a mesma, né? Mas seria tipo, eu tô pensando em fazer assim, né? Ó, tipo, menos igual a 1. Tipo, cada vez que eu consumo um ciclo, eu tô decrementando nos ciclos para finalizar. Sim, sim. Vamos rodar os testes? Aqui ele deu um problema do que? Ó, ele esperava aqui obter um resultado de 1, mas ele recebeu tarefa. E aí é um problema, porque esse é o toString da tarefa. Como a gente está fazendo um return em tarefas, o toString da tarefa não está bacana do jeito que está. Então a gente poderia fazer um toString que retorne o número de ciclos do servidor que está faltando, de acordo com a velocidade. Então, como é que eu retorno uma representação em string aí da tarefa? Vocês lembram do método? Alguém sabe aí? Tem que criar o string? O dunder STR, né? str, e aí a gente vai retornar a string self ciclos para finalizar. Vamos executar.
Ah, nesse caso não é o Dunder STR, ele vai querer realmente o repre. Porque é a representação, nesse caso que ele está chamando aqui, tá? No console ele chama representação. Então é o Dunder repre e aí eu nem preciso de STR, é só voltar o número mesmo. Tem que ser... desgraça. Então vamos retornar o repre do inteiro, que é o ciclo, para finalizar. Então vamos ver. Ó. Agora melhorou, né? Está melhorando. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Nossa, só falhou o que aqui? Vamos ver o primeiro que falhou. Foi o do 5 em 1 e voltou 4. Uai. 5 em 1 voltou 4. Eu esperava... Na linha 6. Esse daqui é o que falhou. Eu esperava receber 3 e recebi 2. Qual que está sendo aqui o problema, né? O problema é o seguinte. Vamos dar uma olhada na... A colheira pode ir embora. A colheira já acabou, né? Qual que está sendo o problema aqui, ó? Os meus ciclos para finalizar, na realidade, né? Ele depende da velocidade de consumo. Como é que eu posso calcular isso? A minha quantidade total de ciclos para finalizar vai ser a quantidade de ciclos vezes a minha velocidade de consumo. Vamos executar isso aqui para ver. Agora deve dar um pouquinho ruim. Ó, o problema é que agora tem 5 ali. Quando deveria ser... Eu coloquei que deveria ser 3, porque ele repetiu, né? 3, não. Apesar que nesse caso acho que era bom ele repetir o 2 na realidade. Espera aí. Vamos mudar o teste então. Quando é o 3, você vai ter 3 vezes 2, vai dar 6, que continua dando 2, mas aí depois ele vai ser 5 e 4. Então na realidade isso aqui tem que ser assim, ó. 2, 2, 1... 1 de novo, e aí ele zera. E vai embora. Vamos executar aqui, mudei os testes. Eu acho que vai fazer mais sentido. Vamos ver aqui o que ele está reclamando, que ele esperava 2 e obteve 5. Agora, meu problema, por que ele obteve 5? Porque pensa nessa tarefa aqui quando ela está rodando, né? 3 vezes 2 vai dar igual a 6, esse cara aqui. Como ele vai só executar uma vez, o executar ciclo aqui de baixo, o número lá vai passar a ser 5 e não o 2 que é esperado aqui. Então, essa saída de quantos ciclos faltam depende também da velocidade. Como é que ele vai me dar esse número aí? Ele tem que pegar os ciclos que faltam para finalizar e fazer a divisão inteira pela velocidade de consumo. Pensa aí, ó, divisão inteira. Vamos fazer aqui mental. Ó. 3 vezes 2, 6. Executou 1, vai dar 5. 5. Divisão inteira por 2, 2. Vai executar mais um ciclo. Vai ser igual a 4. Divisão inteira por 2, 2. Vou executar mais um ciclo. 3. Divisão inteira por 2, 1. Divisão, vai executar mais uma vez, vai tirar. Vai ser igual a 1. Divisão inteira por 2, 1. Na verdade vai dar 0, né? Opa, vamos executar o teste, que agora até eu me enrolei aqui na matemática explicando. GOT 3.0. Não, então não vai ser a divisão inteira. Eu errei aqui em um teste. Quem é o que não está passando? Por que a minha conta está errada? Vou até continuar com aquele 3, vai dar 6. 6 aqui vai dar 5, vai retornar 2. Depois vai dar 4, vai retornar 2. Depois vai retornar 3. Ah, mas aí ele não iguala a 0. Aí é um problema. Então eu tenho que voltar, na verdade, com aquela lógica que estava lá.
Tenho que deixar realmente uma vez no 3 aqui. Não bateu exatamente com o que eu queria. Deixa eu deixar esse 3 aqui a primeira vez. Se for essa lógica, e eu realmente fazer a divisão por 2, vamos ver. Divisão, se aqui for... O 0 vai dar 0. A divisão, tudo depois vai dar 0. Come bola agora eu mesmo, ó. Eu sei que ele vai ter que contar 2 vezes aqui. 3, executou essa, para ele ir para 2, depois ele ir para 1 e depois ele zerar. Tem que fazer essa contagem reversa. Se eu começo e aqui eu tenho 6, eu tenho 5, vai dar 3, não pode ser a divisão então direta. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou ter que fazer para essa conta dar certo ali em cima? Eu acho que na realidade é só eu somar 1 nessa conta aqui. Ô, Renzo. Oi? O Thiago no chat disse que você está decrementando o fixo e não o self. Como é que é? No chat aqui o Thiago disse que você está decrementando o valor fixo e não o do self. Não, estou decrementando aqui, ó, self ciclo para finalizar. Vou ver aqui, Renzo, uma definição, sua proteger ou não. Renzo, é uma definição sua proteger ou não um método? Isaac, não entendi direito porque acho que passou o contexto. Podemos diminuir os ciclos usando 1 sobre a velocidade de consumo? Também, mas aí a gente estaria trabalhando com float, né? Está decrementando fixo e não o valor de... Ah, verdade! Olha aí, agora entendi. Você está certíssimo. Ó. Ah, tá. Tá, porque aí também você está querendo decrementar no valor da velocidade. Na verdade é porque demora mais para decrementar. Então não, realmente é para decrementar fixo de 1, mas porque eu dupliquei a velocidade. Deu para entender? Tipo, se eu disse que ela demora uma velocidade de 2, suponha que isso aqui seja 1. Se eu digo que tem uma velocidade de 2, então eu vou demorar 2 ciclos para eu finalizar. Então eu vou ter o número 2 aqui. Aí 2, eu vou diminuir 1, ele vai para 1. Então ele já está indicando para 1, depois ele vai para 0. Então ele sai só depois de 2 ciclos, né? Eu tenho que executar 2 vezes. Essa é a lógica. É que você não tinha colocado a multiplicação antes, então eu acreditei que era desculpa. Os ciclos deduzindo já a velocidade de consumo. Que pode ser, dá para fazer até implementações diferentes. Como a gente isolou a lógica de tarefa, cada um pode fazer a lógica que quiser para a tarefa e colocar no nosso servidor que vai funcionar. Desde que ele respeite o teste, né? Bem legal. Exatamente. É isso aí mesmo. Agora eu estou empacado, como é que eu resolvo esse problema aqui, né? Se ele chegar no 0, ele tem que retornar 0, isso é certo. A divisão, eu estava na cabeça com a divisão inteira para fazer isso, não sei porquê. Divisão inteira vai ser 6. 6 vai dar 3 lá no primeiro. Depois, deixa eu olhar o teste aqui. Ó, isso aqui vai ser internamente 6. Então, nesse momento, realmente ele teria que me responder 3. Quando isso aqui for 5, tem que me responder 3. Quando isso aqui for 4, tem que me responder 2. Quando for 3, tem que responder 2. Quando for 2, tem que responder 1. Quando for 1, tem que responder 1. E quando for 0, tem que responder 0. Isso aqui é a lógica do quê?
Se for divisão inteira, ele fez 3, 3, 2, 2, 1, 1 e finalmente vem para o 0. A divisão inteira de 0 por 0 vai dar... Não, mas a de 1 por 0 também vai dar 0, né? Esse está sendo o problema. Acho que se eu somar 1, isso aqui daria 7. Divisão inteira por 3 daria 3, tá certo. Se isso aqui fosse mais 1, seria 6. Divisão por 2 daria 3 a divisão inteira, beleza. Se eu somar 1 nesse cara aqui também, ele seria 5, a divisão dá 2. Se eu somar 1, isso aqui seria 4, a divisão dá 2. Se eu somasse 1 aqui, seria 3. A divisão inteira dá 1. Aqui dá 1. E finalmente com o 0. O problema do 0 é que o 0 é o único que não vale para essa regra, né? O meu 0 é o único... Ah, não. Divisão de 1 por 2 dá 0 inteira. Acho que é isso. Vocês entenderam essas contas aqui que eu fiz? Eu estou tentando fugir do arredondamento, porque aí a gente está com float. Se não me engano, vai ser isso aqui, ó. Aliás, essa é a vantagem de ter teste. Roda. E vê se passa. Ih, deu merda. Porque eu... Porra, eu executei errado. Tá de sacanagem. 3 vezes 2 vai dar 6. Mais 1, aqui vai ser 7. 7. Quando eu decrementar vai dar 6. Não, vai dar 5, mas quando eu somar vai dar 6. Vai retornar o 3. Por que isso? Ai. Esse é o bom de live. Na minha conta aqui tinha dado certo. 7 por 2 vai dar 3. 6 por 2 vai dar 3. 5 daria 2. 4 daria 2. Por que ele já falhou? Aqui na linha 15. Quando ele começou a falhar. Minha lógica porcaria do 1 acho que não serve. Deixa eu ver. 5. 5 por 1. Azedou. Olha aí, rapaz. Como é que resolveremos isso? A lógica que eu queria não vai dar certo não. Pro 1, justamente é o que tá dando ruim aqui agora. Eu resolvi pro 2 e não resolvi pro 1. Se eu ir crescendo, talvez. Alguém com alguma luz aí? Tô quase apelando aí realmente pelo float. Math Cell. Sale de 5 por 2. Você tá achando que o sale é o... Calma aí, esse é o teto? A definição? Não, floor é o piso, sale seria o teto, né? Arredondar para cima. Vamos tentar aí. Aliás, esse selfie aqui eu vou precisar. Você vai querer fazer math de sale. Ou só usar o sale aqui, né? Eita, sale tá aí. Math sale. E aí eu vou fazer o quê? Sale desse cara. A divisão real.
pela velocidade de consumo. Olha aí, rapaz, é por isso que é bom aí, ó. Meu cérebro já estava fritando aqui. Beleza, pessoal, com o Sail aí funcionou mesmo. Obrigado aí, Gustavo Souza. Beleza, minha intenção de início era resolver só com o inteiro, mas tá beleza, funcionou aqui com o rep. Então, veja que se vem uma lógica mais rebuscada em termos de tarefa, a gente passou essa responsabilidade para cá. E a gente está tendo essa composição, então. Então, essa hora de prefira composição à herança, porque você está reduzindo a responsabilidade de classe. Cada classe faz uma coisa bem específica e pequena. Obviamente que para você entender esse código rodando, você vai ter que executar e entender o relacionamento entre os objetos, que de início também não é uma coisa fácil de fazer. Mas, uma vez que você consiga separar bem os problemas, ó como essa lógica aqui está muito mais tranquila do que se a gente tivesse que identificar as tarefas aqui dentro mesmo, e aí, sei lá, fazer um if. Se a quantidade de ciclos faz isso, a gente vai ter que fazer uma porrada de si. Veja como aqui a gente subiu o nível. E aí você só se importa com um nível mais alto quando você olha para o servidor. Você fala, olha, uma tarefa tem que aprender, tem que saber a consumir um ciclo e ela tem que saber se ela acabou ou não. Sabendo isso, o servidor funciona. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Wagner, deu uma clarificada maior? Fica sendo mais um problema esse aqui mais simplificado do que a que eu fiz na live, mas fica sendo mais um problema de orientação a objetos aí que a gente resolveu. Clareou? Não sei nem se o Wagner está aí ainda. Bastante, clareou bastante. Tranquilo, pessoal? Então, acho que era isso pelo plantão aí de dúvidas de hoje. Obrigado quem deu audiência. Era para durar 1 hora, durou 1h40. Acho que isso é comum aí nas aulas. Às vezes o assunto está interessante. O importante é tentar explicar o máximo possível, tentar atender aí o aluno sempre o máximo possível. Então, essa foi a aula de hoje, onde a gente brincou aí dessa parte de composição e herança. Tranquilo? Valeu, Renan. Quem aguentou aqui até o final do plantão de dúvidas foi o Anderson, Eduardo, Fernando Alicouto, Gustavo, Isaac, Thiago, Wagner, William. O pessoal aí que já é mais das antigas sabe que eu sempre digo que a parte de perseverança é o muito mais importante no curso, depende sempre do aluno, então essa parte de perseverar, tirar as dúvidas, é o que vai fazer você entrar aí no mercado. A diferença não é a questão de dom e talento. Eu trocaria dom e talento com certeza por perseverança, porque vai ter gente que vai ter dom, mas vai desistir no caminho porque não consegui tirar a dúvida, etc. Tá difícil, eu não consigo estudar, eu sou burro. Não, meu, é só você conseguir perseverar que você vai chegar lá. Esse é o caminho aí de quem eu tenho visto, o caminho na verdade, de sucesso, eu diria, para qualquer área, não só aí de programação. É o perseverar. Parabéns aí para vocês que ficaram até o final. E se você está vendo essa gravação aqui agora, quiser participar do plantão de dúvidas, inscreva-se lá no www.python.pro.br. Você vai receber as aulas gratuitas do Python Birds e vai poder participar desse plantão de dúvidas ao vivo para tirar todas as suas dúvidas sobre a programação básica de Python, a parte procedural e essa parte aqui também orientada a objetos. Muito obrigado aí pela participação de todos.